As 7 perguntas que um ateu precisa responder. Este vídeo é uma resposta ao vídeo Está Escrito 7 perguntas que um ateu precisa responder, pelo canal Está Escrito Novo Tempo. Neste vídeo, o professor Ivan Saraiva declara: Eu não sou nenhum cientista. Minha formação acadêmica é teológica e não biológica, química ou física. Partindo desta declaração, analisemos as perguntas e argumentos apresentados pelo professor Ivan. E no programa de hoje, vamos apresentar 7 perguntas que todo ateu deveria responder. Um dia, quando você encontrar um agnóstico ou talvez um ateu de verdade, pergunte a ele: se a origem do universo é o Big Bang, responda: o que explodiu, como explodiu e como os elementos que explodiram surgiram. Resumindo, qual é a causa primeira do universo? Nada explodiu, porque o Big Bang não foi uma explosão. Contrariamente ao que não possa sugerir, o Big Bang não foi uma explosão. Querido, você precisa entender uma coisa. Quando um cientista refere-se à teoria do Big Bang, ele está falando do evento. Ele se refere à descrição do efeito da suposta explosão. A teoria, veja, não é ciência, a teoria do Big Bang não explica o que explodiu. Ou seja, que material explodiu, por que explodiu, o que havia antes da explosão, nada disso é explicado, nem sequer tentam explicar. É apenas o evento que é citado como uma suposição. Agora, as causas para que aquilo pudesse acontecer é completamente desprezado por aqueles que dizem fazer ciência. Como explicarei mais à frente, ser teoria não significa ser não científico. Como já disse, nada explodiu. Atualmente, pensa-se que o Big Bang tenha sido causado por um fenómeno chamado flutuação quântica. Não posso entrar em detalhes porque esta é uma área sobre a qual tenho pouco conhecimento e não quero espalhar informação falsa. Mas depois de alguma pesquisa, penso que a flutuação quântica seja a causa que você afirma ser desprezada pelos cientistas. Será que tudo que vemos, ouvimos, falamos, saboreamos, sentimos são apenas o resultado dessa grande explosão? Você acredita mesmo que, por exemplo, os cantos das baleias lá no coração do Pacífico são o resultado de uma explosão? Você acredita que o Big Bang é o criador dos multissabores de uma salada de frutas? Acredita que todo o processo da consciência humana se originou de uma explosão completamente sem consciência? Como o universo foi causado pelo Big Bang e os cantos das baleias, os sabores de uma salada de frutas e a consciência humana fazem parte do universo, então sim, acredito que estas coisas sejam o resultado do Big Bang, que, como já disse, não é uma explosão. Que no evolucionismo surge o primeiro contrassenso, porque foi a primeira explosão que surgiu alguma coisa boa e não destruiu, porque todas as explosões destroem. Essa explosão não, essa explosão cria. Isso é um absurdo. A teoria da evolução e a teoria do Big Bang não são a mesma coisa. Afirmar que o Big Bang, que, mais uma vez, não foi uma explosão, está relacionado com o evolucionismo é um erro crasso. Mas me responda, é possível haver uma pintura sem um pintor? Uma escultura sem escultor? Olhando para a natureza, é possível imaginar criatura sem criador? Uma pintura sem um pintor e uma escultura sem um escultor são impossíveis, porque estas formas de arte são, por definição, criadas por algum ser humano, excetuando aquele elefante tailandês que pinta melhor que eu. Mas quanto às coisas da natureza, quando você lhes chama criaturas, já está a assumir que foram criadas. É tentador aplicar a lógica que usamos para os objetos feitos pelo homem, ou seja, este objeto foi feito por alguém, uma entidade consciente, a natureza. Mas isto é irracional porque, enquanto que os pintores existem e criam pinturas, nunca ninguém viu um arvorador, um texugador ou um plantador. Estas coisas fazem parte da natureza, mas ainda não foi provado que tenham sido criadas por uma entidade consciente. Agora, a teoria da evolução, ela parte de uma fé ainda muito maior. Porque eu e você que somos cristãos acreditamos de fato que um ser inteligente nos criou. Nós não conseguimos explicar a origem de Deus. Agora, você criar uma teoria que uma explosão que sempre destrói agora passa a criar matéria capaz de se evoluir sozinha, produzir vida. Gente, precisa de muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão. A partir de agora vou deixar de referir que o Big Bang não foi uma explosão. Acho que já foi dito o suficiente.
Mas mais uma vez, a teoria da evolução não parte da teoria do Big Bang, porque mesmo que se provasse que a teoria do Big Bang está errada, isso não falsificaria a da evolução, porque são teorias separadas. Continuando, neste excerto, o professor Ivan parece pensar que é necessário ser ateu para acreditar na teoria da evolução e no Big Bang, o que não é verdade, até porque muitos cristãos aceitam a teoria da evolução. Segunda pergunta: se espécies semelhantes produzem espécies semelhantes, como ocorrem essas mutações e transformações que originam novas espécies? Por que não vemos criaturas em seu processo natural evolutivo? Ou seja, onde está o elo perdido entre o homem e o macaco? Por que nós não vemos animais em processos transitórios? É verdade que a descendência de uma espécie vai ser semelhante aos seus progenitores, mas semelhante não significa igual. Eu e os meus pais pertencemos à mesma espécie, mas não somos iguais, apenas parecidos ou semelhantes. As mutações que originam novas espécies podem ter várias causas. Podem ocorrer devido à duplicação, à inversão ou até à eliminação de partes do ADN, permitindo ao organismo realizar mais, ou menos, funções com o novo material genético, por assim dizer. Químicos também podem causar mutações, por exemplo, a oxidação pode levar à alteração das bases do ADN. É importante realçar que apenas as mutações que ocorrem nos gâmetas, ou seja, as células envolvidas na fecundação, espermatozoides e ovos, têm influência na descendência, porque são estas que a originam. Uma mutação que ocorra numa célula da pele não influenciará a descendência, porque as células da pele não estão envolvidas no processo reprodutivo. Concluindo, as mutações e transformações que originam novas espécies devem-se à alteração do ADN em células reprodutoras, óvulos e espermatozoides. Alterações estas que passam para a descendência. As alterações acumulam-se ao longo do tempo e contribuem para o surgimento de novas espécies. Quanto ao surgimento de novas espécies, normalmente está relacionado com o impedimento à reprodução entre grupos de uma espécie. Há vários fatores que podem levar a este impedimento, mas vou explicar o que me é mais simples: a especiação alopátrica. A especiação alopátrica consiste na separação física de grupos de uma espécie, normalmente devido a processos geológicos, como a formação de montanhas ou a separação de continentes. Usando o exemplo da separação de continentes. No início, os indivíduos destes grupos são semelhantes, mas com a separação física e o passar do tempo, sofreram mutações diferentes. Como os grupos estão isolados um do outro, as mutações que ocorrerem num grupo não serão transmitidas para o outro. Isto leva a que os grupos evoluam diferentemente e, depois de muito tempo, os grupos serão tão diferentes um do outro que deixarão de conseguir reproduzir-se um com o outro, e assim nasceria uma nova espécie. Quanto a vermos criaturas no seu processo natural evolutivo, é possível observar a evolução a ocorrer. A espécie do lagarto Cypos equalis é um caso que me interessou bastante. Alguns indivíduos desta espécie, que habita a Austrália Oriental, são vivíparos e outros ovíparos. Os membros vivíparos vivem em zonas montanhosas e os ovíparos vivem junto à costa, e têm um período de incubação de aproximadamente 15 dias. Na zona intermédia entre estas duas populações, os membros desta espécie são ovíparos, mas apresentam um período de incubação de apenas 5 dias, pondo ovos com embriões quase desenvolvidos. Como a população das montanhas não acasala com a da costa, excepto na zona intermédia, esta espécie de lagarto adotou métodos de reprodução diferentes em diferentes localidades, mas como ainda é possível fazer com que acasalem com sucesso, não são consideradas espécies diferentes. Mas com o tempo, é possível que o distanciamento seja tal que as diferentes populações deixem de conseguir acasalar com sucesso e assim nasceria uma nova espécie. Agora falemos do elo perdido entre o homem e o macaco. Encontrar o elo perdido entre o homem e o macaco é impossível porque, taxonomicamente, o homem é um macaco. Mas você quer saber qual é o elo perdido entre o homem e o que nós no dia a dia consideramos macacos, ou seja, qualquer primata excepto os humanos. A última separação seria a que levou à gênese dos chimpanzés e a dos humanos. Indicar o elo perdido específico é difícil, porque a divisão não foi limpa. O elo perdido não se separou em dois grupos simplesmente. Pensa-se que durante o início do processo de separação tenha havido hibridização, com os dois grupos a acasalar entre si durante um longo período de tempo, até se separarem definitivamente. Mas concluindo, a espécie mais próxima do dito elo perdido que se conhece atualmente é o Orrorin tuganensis, que habitou os montes Tugan, no Quênia Ocidental, há mais ou menos 6 milhões de anos. Quanto ao aparecimento do Homo habilis, que posteriormente evoluiu para o Homo sapiens, o homem atual, pensa-se que tenha surgido a partir do género Australopithecus há mais ou menos 2 milhões e meio de anos. E aqui surge uma outra lei ou princípio. Tudo que foi criado envelhece. E percebemos isso porque o nível de desordem vai aumentando com o passar dos anos, e não o contrário. As coisas tendem a trabalhar de um processo organizado para o desorganizado, do complexo para o simples, e não o inverso, como querem os evolucionistas.
Isto gera um bocado a segunda lei da termodinâmica, que é muitas vezes atirada ao ar sem ser percebida. Sendo simplório, a desordem, como você lhe chama, tende a aumentar num sistema isolado. Como a Terra recebe energia do Sol, ela não é um sistema isolado, e esta energia permite manter a ordem, por assim dizer. Uma bicicleta jamais chegará a ser uma motocicleta. As coisas não evoluem. Alguém já viu por acaso um carro velho ir ficando novo? Uma tintura de parede velha ir ficando cada vez mais nova? Não. Por quê? Porque as coisas vão se desgastando, elas estão organizadas e vão se desorganizando. É o processo da involução, é o oposto do que querem aqueles que defendem o evolucionismo. Tentar aplicar mecanismos evolutivos a bicicletas é absurdo, porque as bicicletas não possuem as características da vida. Para uma bicicleta evoluir para uma motocicleta, ela precisaria de, no mínimo, se reproduzir e de se adaptar ao seu ambiente, o que não acontece. Mas a vida faz isso e é por isso que evolui, para se adaptar ao seu ambiente. Quanto à história do carro e da pintura, isto não está minimamente relacionado com a evolução, porque a teoria da evolução não defende que as coisas passem do velho para o novo, ou do caótico para o organizado. Apenas está relacionada com a adaptação das formas de vida aos seus ambientes. Bom, vamos para a pergunta número 3. Se a ciência, que é o Deus daqueles que afirmam acreditar na evolução, se eles acreditam realmente que vida provém de vida, porque a ciência assim o afirma, como explicar que algo sem vida possa gerar vida? A ciência é um método sistemático que cria e organiza conhecimento na forma de explicações testáveis e previsões sobre o universo. Não é uma divindade venerada por aqueles que acreditam na evolução, até porque há cristãos que nela acreditam. A origem da vida é um dos campos mais fracos e frágeis da teoria da evolução. Porque até hoje não existem experimentos que comprovem a origem da vida. A origem da vida não é um ponto fraco da teoria da evolução, porque a teoria da evolução não tenta explicar a origem da vida, apenas a maneira como os seres vivos se alteram ao longo de gerações. Há experiências que mostram que todos os aminoácidos que formam as proteínas que replicam o ADN podem ser formados a partir de matéria não viva. Ainda não nos foi possível criar vida, mas os aminoácidos necessários à vida já foram criados em laboratórios. A biogênese, que desde o século XIX foi comprovada cientificamente através de vários estudos de Lavoisier, deixa claro e evidente que nunca uma explosão de algo sem vida pode gerar vida. Isso é totalmente impossível. Nunca algo sem vida pode gerar vida. Vida provém de vida. Agora você juntou a sua perspectiva incrivelmente errada da teoria do Big Bang com a abiogênese. Como já disse, o Big Bang não foi uma explosão, como você afirma, e a teoria do Big Bang não está relacionada com o aparecimento da vida. A teoria do Big Bang explica como surgiu o nosso universo e a abiogênese é a hipótese mais plausível que existe atualmente para explicar o aparecimento da vida. Não são a mesma coisa. Já agora, como você defende tão fervorosamente que a vida só pode provir de vida, gostava de apresentar esta passagem da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Deus disse que a terra produza relva, ervas que produzam semente, e árvores que deem frutos sobre a terra. Frutos que contenham semente, cada um segundo a sua espécie. Deus faz com que a terra produza plantas, mas estas plantas não provieram de outras plantas. Se Deus não criou vida a partir de algo vivo, então o conceito de vida não surgir de vida não deveria ser-lhe tão absurdo. O fato é que o desenvolvimento científico, dentro dele, verificou-se que os mesmos seres unicelulares, como, por exemplo, uma bactéria, são dotados de uma complexidade tão profunda, tão incrível, que é impossível ter surgido do acaso. É literalmente impossível. Dentro da lei da probabilidade, não há possibilidade, querido. Não, o desenvolvimento científico não descobriu isso. Normalmente essa afirmação é feita por religiosos que tentam disseminar informação falsa, intencionalmente ou não. Se algo que o desenvolvimento científico descobriu é que a complexidade profunda de que você fala surge não do acaso, como você afirma, mas de processos naturais que já foram explicados, como a seleção natural. A evolução das espécies, ao contrário do que muitas vezes é afirmado, não é obra do puro acaso. Mas se você acha que a complexidade das bactérias se deve à engenhosidade de Deus, talvez devesse pensar sobre as suas intenções quando criou a bactéria chamada Yersinia pestis, a bactéria responsável pela peste negra durante o século XIV. Esta bactéria tem uma complexidade tão profunda e incrível que foi capaz de matar a metade da população europeia, 40% da egípcia e um terço da população da Síria, Iraque e Irão em apenas 4 anos.
Então, quando a gente fala a respeito de teoria da evolução, é apenas isso, um conto de fadas, impossível de acontecer. Contrariamente ao que você pensa, uma teoria científica não é um conto de fadas. No cotidiano, usamos a palavra teoria, muitas vezes com o significado de ideia geral ou mera especulação. No entanto, na ciência, uma teoria não é mera especulação. Na ciência, uma teoria é uma explicação bem fundamentada de alguma parte do mundo natural, que pode incorporar fatos, meios, deduções e hipóteses testadas. Uma teoria científica não é um conjunto de contos que desafiam a realidade, como a maioria dos textos religiosos. Deixe-me dar-lhe um exemplo de outra teoria. A teoria microbiana das doenças é uma teoria científica que afirma que algumas doenças são causadas por germes, que podem ser bactérias, vírus, fungos, protistas e priões. Penso que seja difícil encontrar alguém com conhecimento mínimo sobre doenças que negue que a gripe é causada por um micro-organismo. O facto de certas doenças serem causadas por micro-organismos é dificilmente contestável, mas, mesmo assim, continua a ser uma teoria porque o vocabulário científico difere do cotidiano. Para a ciência, uma teoria é o grau mais alto de conhecimento e não apenas mera especulação. Quarta pergunta que você, ateu, deveria responder é a seguinte: se a existência de um Deus real e bom é incompatível com o mundo de sofrimento, e esse é um argumento comum entre os ateus, por que o índice de ateísmo é absurdamente maior em países onde há menos sofrimento? Por que pessoas que realmente sofrem são mais crédulas? A religião traz conforto espiritual a muita gente. Em regiões pobres, a religiosidade da população tende a ser mais alta, enquanto que nas regiões ricas, a religiosidade tende a ser mais baixa. Isto pode dever-se ao desespero das pessoas nestas áreas, que têm dificuldades em satisfazer as suas necessidades básicas. A religião dá esperança a estas pessoas porque lhes diz que há uma entidade que as observa, que ouve as suas preces e que cuida delas. Real ou não, esta entidade traz paz de espírito a estas pessoas. Em sociedades onde as pessoas têm as suas necessidades satisfeitas, a religião começa a ter um papel menos importante porque a esperança que a religião traz deixa de ser tão necessária. Agora, a Bíblia afirma várias vezes que Deus é bom e que ama a sua criação, mas quando analisamos a realidade, vemos que segmentos desfavorecidos da humanidade passam fome, pobreza e são afligidos por doenças, algumas das quais podem ser curadas facilmente em países desenvolvidos. Se Deus é benevolente e ama a humanidade, então Ele deveria fazer algo para aliviar estes problemas, que afligem em grande parte as populações mais crédulas. Quinta pergunta: se Deus não existe, por que a maldade não tomou conta de tudo, uma vez que o mal não respeita nada nem ninguém? O mal não tomou conta de tudo porque o mal não é uma entidade, não é um agente capaz de agir. O que normalmente consideramos como mal são ações que beneficiam quem as pratica à custa de alguém. Por exemplo, se um assaltante roubar uma pessoa, ele será beneficiado porque adquiriu algo de valor, mas a vítima do assalto será prejudicada porque perdeu algo de valor. Nem é preciso que uma ação beneficie quem a pratica para a considerarmos má, basta prejudicar alguém. Quem pratica o mal são as pessoas e não o mal em si. Pode-se perguntar então porque é que não somos todos malévolos. Vou tentar dar uma explicação simples. Como o ser humano evoluiu como um ser que vive em grupos, ser mau não lhe traz qualquer benefício. Num grupo de seres humanos, um indivíduo que seja mau, que prejudique o grupo para seu próprio benefício, porá em causa a sobrevivência do grupo e será rejeitado. Mas um indivíduo que ponha os interesses do grupo em primeiro lugar, contribuirá para o bem-estar do grupo e para o seu sucesso. Desta maneira, os grupos bons tiveram sucesso e proliferaram, enquanto os grupos maus definharam, tornando os bons mais comuns. Ajudar, partilhar e cooperar são ações que contribuem para o sucesso de um grupo e para a sua proliferação. E é daí que vem a nossa bondade. É claro que nem todos os indivíduos cooperam, mas a falta de cooperação é, até certo ponto, tolerável. A maioria das pessoas não prejudica ativamente, embora possa também não beneficiar, as outras, e às vezes prejudica-as sem intenção, devido a erros ou a imprevistos. Tentar ajudar os outros, ou pelo menos tentar não os prejudicar, é uma característica que herdamos dos nossos antepassados. A moralidade tem origens naturais e não divinais. Sexta pergunta: você conhece alguém que teve uma vida miserável, transformada simplesmente pelo poder maravilhoso do ateísmo? Alguém que depois que se tornou ateu conseguiu com essa filosofia salvar seu casamento, sair das drogas ou algo assim? Se existe algo que o ateísmo não oferece a ninguém, é esperança. Não estou falando do céu, nem do paraíso, muito menos de salvação no futuro distante. Não, o que eu estou falando é de esperança no agora, aqui no imediato. Querido, o ateísmo nunca salvou nenhum casamento,
nunca tirou um bêbado da sarjeta, nunca tirou uma prostituta das ruas, nunca restaurou uma família. O ateísmo nunca trouxe nenhum tipo de benefício para qualquer pessoa na Terra. Agora, o cristianismo tem trazido esperança ao seu coração e dias melhores, não apenas na eternidade, mas também agora, enquanto você vive aqui na Terra. O ateísmo não tem nenhum poder maravilhoso. O ateísmo é simplesmente a falta de crença em alguma divindade. A sua função não é dar esperança às pessoas. Não tem o poder transformador que por vezes pensar que o suposto Criador do Universo nos ama tem. É verdade que as instituições religiosas têm um grande papel na área da solidariedade. Embora haja instituições de solidariedade não religiosas, em países maioritariamente cristãos como Portugal e o Brasil, não é de admirar que as religiosas tenham mais prominência. Num adendo, embora o cristianismo, como outras religiões, possa trazer esperança, também pode trazer sofrimento. A Inquisição e as Cruzadas são bons exemplos. Sétima e última pergunta. Se você rejeita o Deus da Bíblia, devo presumir então que você leu a Bíblia toda? A pergunta é muito clara e evidente. A questão é, será que o ateu que nega o Deus da Bíblia já leu a Bíblia inteira? Os ateus não rejeitam apenas o Deus da Bíblia, rejeitam todas as divindades. Não li a Bíblia toda, mas não é por isso que não creio no Deus que ela descreve. Não acredito na existência de Deus porque até agora não me foram apresentadas provas que apontem para a sua existência, tal como não me foram apresentadas provas para a existência de qualquer outra divindade. Deixe-me acrescentar uma coisa. Se você, como cristão, rejeita os deuses hindus e o Deus zoroástrico, tal como manda o primeiro mandamento, será que devo presumir que você leu o Mahabharata e o Avesta? Será que devo presumir que você leu todos os textos religiosos e ouviu todas as vendas antes de rejeitar todas as outras divindades? Minha pergunta também é, por que você não dá uma chance ao Deus da Bíblia? Por que você não dá uma oportunidade dele se revelar a você? Por que você não coloca de lado o seu preconceito? Por que você não deixa de lado então toda essa suposta racionalidade e diga mais ou menos assim, tem alguém aí me escutando? Eu dei uma hipótese a Deus, mas como ele foi incapaz de se mostrar, eu não acredito na sua existência. A maioria das provas que me foram apresentadas andavam à volta do está escrito na Bíblia ou eu sinto, por isso não acredito nele. E se é preciso deixar de lado a racionalidade para Deus parecer real, então a sua existência é ainda menos credível. Infelizmente eu tenho visto tantas pessoas boas, sinceras, inteligentes, começarem a flertar com o ateísmo, um ateísmo destruidor, maligno. Então o ateísmo é destruidor e maligno. Quando eu comecei a flertar com o ateísmo, como você diz, e mesmo depois de me considerar ateu, eu não me tornei destruidor nem maligno. Não comecei a destruir e a praticar o mal. A minha vida também pouco mudou. Continuei a ser o mesmo que era, mas sem a crença em Deus. O ateísmo não é destruidor nem maligno, não inspira a praticar o mal. Os ateus só não acreditam em Deus e ponto final. Gente má existe em todas as religiões e no ateísmo também. Querido, você pode jurar de pé juntos que Deus não existe. Isso não vai torná-lo mais ou menos real. Concordo. Jurar de pé juntos que Deus não existe não o torna menos real, da mesma maneira que jurar de pé juntos que Ele existe não o torna mais real. Se Ele existe, Ele é seu Pai, Ele é seu Criador. E se Ele existe, Ele está triste com você, com a sua atitude, com a sua maneira de entender o mundo. Há muitos se's neste excerto. E se Ele está triste com a maneira como eu entendo o mundo, ou seja, sem Ele, então Deus deveria tornar a sua existência tão clara que me fosse impossível não acreditar nele. Até porque você tem influenciado e disseminado ideias falsas para pessoas que você ama. Muito cuidado com aquilo que você defende. Muito cuidado com aquilo que você acredita. Realmente, professor Saraiva, devemos ter muito cuidado com o que dizemos. Mas se houve algo que você fez durante este vídeo, foi espalhar informação errada sobre temas científicos sobre os quais você declarou ter pouco conhecimento. Sinceramente, penso que o tenha feito por ignorância e não devido a uma intenção genuína de enganar o seu público. Mas mesmo assim, deveria ter tido mais cuidado para não espalhar ideias falsas. Será que não é a hora de você se render aos pés de Cristo e falar, Senhor, me perdoa? Mais do que nunca, hoje eu sei, no fundo da minha alma, que eu sei que o Senhor existe. Não.